Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no TV Revelare para mais um estudo da obra O que é Espiritismo, nesse programa Principiante Espírita que acontece, que vai ao ar todas as terças-feiras às 12 horas. Nós estamos estudando então a obra O que é Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre a identidade dos espíritos a partir do item 93 e falamos no programa anterior a esse sobre o charlatanismo. Então, nós vamos percebendo aqui que Kardec está trabalhando a ideia de termos um olhar muito desconfiado de comunicações, das comunicações dos espíritos, das manifestações físicas, porque há, infelizmente, pessoas que usam de má fé. Bom, mas para que eu não me delongue muito aqui nesse assunto, que nós vamos entrar no texto aqui, eu quero primeiramente convidar a você que é novo no canal, se apoie se inscrevendo, tornando-se membro, nos ajudando financeiramente aí com uma pequena parcela, se você puder e quiser, para que a gente vá usando essa ferramenta que o StreamYard disponibiliza, né, com um tempo ilimitado. Então, para um tempo ilimitado, logo temos que comprar, porque gratuitamente, 20 horas é pouco, não atende o que o canal disponibiliza de conteúdos. Acione o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe em suas redes sociais para que os nossos vídeos, os nossos estudos, o TV Revelare vai mais longe, alcance outros corações, despertando novos valores, que esse é o objetivo daquele que estuda a doutrina espírita com seriedade. Bom, mas agora eu quero chamar para juntar-se a nós aqui o Beto. Beto, seja bem-vindo. Tudo bom aí, meu irmão? Tudo perfeito, Laurinho. Vamos juntos, vamos para noções elementares, né, do Espiritismo, Identidade dos Espíritos, item 93 e seguintes da obra O que é o Espiritismo, capítulo 2. Então, sem mais demora, vamos para o item 93, Laurinho. Uma vez que no meio dos espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade, não podem deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sob os mais respeitáveis nomes, com o fim de inspirarem mais confiança. Devemos, pois, nos abster de crer de um modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas de espíritos, Lauro. Então, anteriormente, falou do charlatanismo, falou da figura do médium como instrumento e do que ele pode fazer quando ele está de má fé, e às vezes ele nem possui a faculdade mediúnica, ele possui um conhecimento qualquer que o valha e que ele, portanto, pratica ali a fraude, o charlatanismo. Então, nós fomos advertidos para tomar cuidado com essas situações. E a partir disso, o esclarecimento. Agora o Kardec traz essa questão aí, Lauro, da identificação dos espíritos. Beto, pessoal, o Espiritismo vai nos ensinar o quê? O que é o Espírito? O Espírito nada mais é que a alma daquele que aqui viveu entre nós. E se nós estamos num mundo de provas e expiações, e se a grande maioria, assim, praticamente a unanimidade dos seres humanos que aqui estão, são espíritos de terceira ordem, ou seja, espíritos ainda imperfeitos, que levam consigo vícios, fraquezas morais, então são mentirosos, são orgulhosos, vaidosos, todas as torpezas que a gente pode aqui enumerando. Então, logo, de posse dessa informação, essas pessoas, ao deixarem o corpo físico, levarão consigo essas imperfeições. Então, espíritos que querem dominar, querem se aproveitar da nossa ingenuidade, ele vai usar isso. Usar o quê? A mentira, a farsa, trazendo um nome respeitável. Aqui quem está falando é o fulano de tal. Eu me lembro, certa feita,
O espírito insistiu, segundo o que a médium me disse, que o espírito ficou insistindo. Diz quem é, diz quem sou, até que a médium não resistiu e disse quem era o espírito que estava se comunicando, supostamente era o espírito. Se é um espírito, de fato, elevado, o que menos ia importar para ele era se identificar como sendo ou não sendo aquela que foi personalidade aqui. Então, nós não podemos aceitar nada, principalmente aqui, identidade dos espíritos, sem analisar a comunicação, mas com muita cautela mesmo, né, Beto? Sem dúvida alguma, Lauren. Essa questão da identidade nos leva ao tema anterior, né? Que lá também fala do agir desinteressadamente. Se a gente fala que nós, para a gente nos melhorar, precisa agir desinteressadamente, qual o interesse que tem no espírito em assinar esse ou aquele nome? Então ele tem orgulho? Então ele não é um bom espírito. Ele está querendo exaltar a sua personalidade, que ele nem enverga ela mais, porque já morreu. Então, que espírito é esse? Ele está indo ao contrário do que a gente estuda, do que a gente aprende lá. Portanto, identificar os espíritos se faz, é possível, mas por outros meios. O Kardec adverte para a gente esquecer essa ideia de nomes venerandos que assinam essas ou aquelas comunicações. E passa a ser, Lauro, uma fascinação, né? Eu percebo no movimento aí que há uma fascinação por determinados espíritos que, diferente daquele período da comunicação dos espíritos superiores para os grupos de pesquisadores distribuídos em todo o mundo, né? Então você vai ter Erastos comunicando, mas você percebe que o Erasto se comunica por um certo tempo. Você tem o São Luís se comunicando, mas você percebe que ele se comunica por um certo tempo. Ele não está ali envolvendo toda a comunicação. O Espírito Verdade falou, mas não falou tanto como se imagina. Fenelon, e entre outros, né, que a gente poderia citar, espíritos que não disseram seus nomes, que, ao meu sentir, só o fato de não assinarem esse ou aquele nome, já parece que a envergadura moral dele é maior do que aquele que assinou o nome. Né? Então, a gente precisa raciocinar nesse princípio aí. Vou passar para o próximo item. E aí, Roberto, eu quero acrescentar aqui que, por exemplo, há um artigo na Revista Espírita, que é o Espiritismo nas Prisões, em que o detento, o encarcerado, conhecendo de posse, né, do Livro dos Espíritos, se interessou e, a partir daí, começou a psicografar dentro da cela. Então, ele trouxe comunicações de alto relevo, de alto alcance, com profundidade, e São Luís assinando. Olha só, São Luís. Kardec, de posse dessas mensagens, Kardec, ele autenticou a mensagem, ele reconheceu ali São Luís. Então, percebam, eu, Lauro, poderia aceitar aquela comunicação sendo São Luís por pura ignorância. Kardec aceitou porque tudo que estava ali era de coerência com o que São Luís sempre trazia, sempre dizia, as palavras, a forma, as cores, né, da comunicação. Então, aceitar sem conhecimento é cair na armadilha aí. Beto, se você me permite aqui, Kardec vai dizer lá no finalzinho que o Beto leu aqui, ó. Devemos, pois, abster-nos de crer de um modo absoluto. Ele não falou assim, olha, né, vamos fazer um meio termo aqui, vamos desconfiar. Ele está falando assim, desconfie de tudo. Na autenticidade de todas as assinaturas de espírito. Então, Kardec, ele não abriu parênteses, ele não abriu aqui nenhuma brecha para que alguém diga assim, não, mas algumas comunicações, não. Todas, a gente tem que olhar com olhar de desconfiança. Beto, passo para você aí.
Traduzindo em miúdos em bom português, Lauro, é preciso esclarecer que para ler isso aqui de um outro modo diferente, está dizendo, né? Nós devemos desconfiar de tudo. Essa é a questão. Aí a desconfiança, gente, ela não é uma desconfiança de má fé, não, uma desconfiança esclarecida. Uma desconfiança que investiga tudo, que observa tudo com calma, com frieza, como nós estamos aprendendo aqui com Allan Kardec, né? Então ele prossegue dizendo que a identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-la, sobretudo se trata de espíritos superiores, antigos relativamente à nossa época. Entre os que se manifestam, muitos não têm nomes para nós, mas então, para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido, da mesma categoria da sua, de modo que, se um espírito se comunicar com o nome de Pedro, por exemplo, nada nos prova que seja precisamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como o outro da mesma ordem, como ainda um enviado seu. A questão da identidade é, nesse caso, inteiramente secundária. Seria pueril lhe atribuir importância. O que importa, Laura? O que importa é a natureza do ensino, se ele é bom, se ele é mau, se ele é digno ou indigno, da personagem que o assina. Se esta o subscreveria ou repeliria, eis a questão. Então, qualquer personagem que surja, é importante que o grupo espírita, as pessoas que vão analisar a comunicação, elas tenham conhecimento efetivo do conteúdo da mensagem, além de tudo que está na mensagem, mas principalmente aquele nome ao qual se fez menção, referência. Então, primeiro estuda a história desse indivíduo, dessa individualidade, e verifica as características que vão poder ser úteis ali para a análise da comunicação, Lauro Rodrigues. E está aqui muito claro para a gente, exposto aqui bem claro. O Espírito chega e diz assim, eu sou Bezerra de Menezes. Nada vai provar que seja. Mas a identidade pouco importa, porque pode ser, como foi dito aqui, um outro espírito qualquer, que está numa condição relativa, semelhante à do que está se identificando, e que vai usar o nome, porque o nome para o espírito não tem nenhuma... o espírito não se apega a esse valor como nós nos apegamos a nomes. Mas, como não tem como a gente certificar, é aprofundar no conteúdo. Ver se o conteúdo que está exposto ali, ele está em razão, condizente com os princípios doutrinários. Está? Beleza, o nome, se nem quiser dizer quem é o espírito que assinou, não tem problema. Vamos olhar no fundo da mensagem, não na forma, porque na forma a gente fica no raso, fica no exterior, e nós temos que ir no moral. Beto, passo para você. Pois bem, Laurim, aqui nós vamos perceber que nesse tópico ele fala sobre os espíritos de personagens mais antigas à nossa era, à nossa época, melhor dizendo. Agora, nesse item 95, ele vai dizer, a identidade é de mais fácil verificação quando se trata de espíritos contemporâneos, cujo caráter e hábitos sejam conhecidos, porque é por esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada que a identidade se revela mais seguramente e muitas vezes de modo incontestável. Abrindo um parênteses aqui, Laurim, Kardec traduziu obras assinadas pelo François Fénelon, então ele tinha um profundo conhecimento sobre o autor François Fénelon. Quando lá na codificação Fénelon vem se comunicar, ele possui um conhecimento para dialogar com o Fénelon. E o Fénelon era contemporâneo à época de Kardec, né? Eles eram ali contemporâneos de mesmo final de século, início de século, né? Então isso é importante, Kardec tinha esse conhecimento. Quando se evoca um parente ou um amigo,
é a personalidade que interessa. Olha que interessante, viu, Laura? Essa informação aqui ela é importante. E então é muito natural buscar-se reconhecer a identidade. Os meios, porém, que geralmente emprega para isso, quem não conhece o Espiritismo, senão imperfeitamente, são insuficientes e podem induzir ao erro. Olha que interessante, né, Laura? Conhecimento de novo, estudo. Verdade, Beto. E, bom, anteriormente, Kardec diz lá atrás assim, olha, se os espíritos estão num nível, num progresso semelhante um ao outro, então ele pode vir aqui a um espírito que ele não é conhecido, o nome dele não é conhecido pela humanidade, ele pode vir e dizer que eu sou fulano de tal, que é mais conhecido. Isso pega? Não, não é problema. Mas agora, o interessante é quando o espírito se comunica, dizendo ser uma personalidade conhecida, fica mais fácil de identificá-lo. Né? Porque como que nós vamos autenticar uma comunicação? Evocando a personalidade. Eu vou evocar Sócrates, mas eu conheço tudo de Sócrates. E Beto acabou de citar Fénelon. Kardec conhecia tudo de Fénelon. Então, quando Fénelon se comunica, ficou tranquilo para Kardec, porque ele já tinha esse profundo conhecimento da forma como o Fénelon se comunicava, as expressões, os seus hábitos. Eu acho que a gente tem que partir disso. E, Beto, infelizmente, né, nós vemos nos trabalhos mediúnicos, médiuns trazendo instruções, ou espíritos trazendo instruções, dizendo os nomes, que nós aceitamos porque nós não nos damos o trabalho sequer de saber quem é esse espírito, quem é essa personalidade aqui, por exemplo, citando Bezerra de Menezes. Quem foi esse homem, de fato, na história? Porque se a gente conhecer a história de fato, verdadeira, dessa personalidade, a comunicação, a identidade dele, a gente vai conseguir realmente autenticar ou não. Mas se não for assim, vamos cair no erro, como o próprio Kardec vai dizer aqui. É insuficiente. O conhecimento ele tem que estar aprofundado, não na superfície, né, Beto? Ô, Lauro, e tem mais um agravante aí, né? Que é preciso perguntar: qual é a utilidade de assinar um nome? Por que o espírito que não é o espírito com aquele nome é talvez uma entidade desconhecida por nós, ele vem se comunicar? E por que ele assina aquele nome conhecido? É porque ele está demonstrando a existência, sobrevivência da alma, a comunicabilidade entre os espíritos, o ensino moral necessário para instruir aquelas criaturas e proporcionando a cada um que vá lá na personagem citada e identifique os caracteres todos para comparar e condizer com o conteúdo da mensagem e o espírito que está se comunicando. Ou seja, os espíritos estão demonstrando que eles chegam num patamar que as, vamos dizer, qualidades morais, elas vão se equiparando. E é possível, então, e aqui eu digo no bom sentido, possível imitar caráter, a moral do outro, mas com o objetivo útil. Isso é necessário para validar os princípios espíritas que mencionamos e mostrar que cada um, mesmo não espíritas, leigos, qualquer um que seja, possa efetivamente, por si mesmo, comprovar a idoneidade da revelação espírita. Né, Laura? Então, acho isso também extremamente importante. Exatamente, Beto. É assim que nós vamos conseguir nos colocar numa condição mais segura, né? Fazer de qualquer forma como é feito, podemos estar sendo levados por espíritos mentirosos e achando que estamos sendo bem assessorados. E achando estar sendo bem assessorados. O grande problema está nisso, né, Beto? Vamos embora, Beto. Sem dúvida alguma, Laurinho, só lembrar aqui que nós estamos, né, de um período para cá no estudo da obra O que é o Espiritismo, tratando da ciência espírita. Lá no preâmbulo dessa obra, o Kardec identificou
que é ciência, é filosofia, e esclareceu os motivos. Então, volta lá no preâmbulo. Nós estamos trabalhando com a ciência espírita, com a prática. Tudo isso aqui é destinado para quem frequenta grupos de estudos práticos da ciência espírita. As famosas sessões mediúnicas, sessões de fenômenos mediúnicos, né? Então, para vocês que nós estamos aqui conversando, compartilhando, levando esse conhecimento. Para todos, obviamente, especificamente para esses grupos, né, Laura? E aí prossigo aqui, então, né, compartilhando aí conosco o próximo item, né? O espírito revela a sua identidade por grande número de circunstâncias patenteadas nas comunicações, nas quais se refletem seus hábitos, caráter, linguagem e até locuções familiares. Ela se revela ainda nos detalhes íntimos, que entra espontaneamente com as pessoas a quem ama. São as melhores provas. É muito raro, porém, que ele satisfaça as perguntas diretas que lhe são feitas a esse respeito, sobretudo se elas partirem de pessoas que lhe são indiferentes, com o intuito de curiosidade ou de prova. O espírito demonstra a sua identidade como quer e pode, segundo o gênero de faculdade do seu intérprete, e às vezes essas provas são superabundantes. O erro está em querer que ele as dê como deseja o evocador. É então que ele recusa sujeitar-se às exigências. Como mencionado, ver o livro dos médiuns, capítulo 24, Revista Espírita, de março de 62, Carrier, constatação de identidade. Lauro, aqui só para a gente começar a idealizar. É muito assunto para 3 parágrafos. Olha a riqueza e profundidade que nós vamos encontrar aqui. Acho que dá para a gente destrinçar cada ponto aí de cada parágrafo. Passo para você. Então, ficou claro aqui logo no início que como que nós vamos conhecer a identidade do espírito, ou pelo menos ter uma noção mais clara se é ou não. Pegando esses pontos que nós já falamos aqui. Os hábitos da linguagem, né? Alguns trejeitos, a forma como que se expressa, né? A locução, tudo isso dá para quem está... quem evocou ou quem está interrogando, e se tiver de posse desse conhecimento, desse que foi a personalidade evocada, vai falar, não, é ele, ou está estranho. Vamos lá. Estudamos na Revista Espírita de 1858, no estudo da Revista Espírita que acontece aos domingos, às 18 horas, aquele jovem materialista que pede a Kardec para evocar o seu pai, que também era materialista. Feita a evocação, quando o jovem começa a fazer perguntas, o jovem logo identificou, é meu pai. Por quê? Porque a forma como o espírito respondia, lacônico, direto, sem muita volta, o jovem logo identificou, meu pai, não tem... Então, quer dizer, já foi uma forma segura, e aí tem outros detalhes que quem estudar lá vai encontrar. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque o que certificou ali, porque o espírito, Beto, ele não vai ficar se esforçando para tentar convencer você que é ele. Ele vai dar os meios possíveis para que você o identifique. Se começar a fazer perguntas onde ele tem que provar que é ele, ele não vai querer mesmo. Ele não se presta a isso. Então, cabe a nós conhecer a personalidade. Beto? Não, então, aqui eu quero dizer o seguinte, Laurex. Aqui é o seguinte. O espírito revela a sua identidade por grande número de circunstâncias. É necessário identificar os espíritos? É necessário. Você precisa identificar se realmente ali se trata de um intercâmbio, né? Pode ser que, às vezes, uma mensagem ela é produto de espírito, mas do próprio espírito do médium, que às vezes acessa alguma reminiscência. Isso é importante a gente detectar, que faz parte também. Mas aqui ele vai dizer
algo que está oculto na frase. O Kardec está dizendo assim: é necessário para identificar o espírito você estudar as seguintes circunstâncias contidas na comunicação. Quais sejam? Os hábitos que ele demonstra nas informações que ele presta. O caráter do espírito que é demonstrado nas informações contidas na mensagem. A linguagem usada para construir as frases. As locuções familiares. E familiar é o que é, não é familiar que usa na família, não. É que são locuções familiares, que podem dar a ideia de que são conhecidas. Locuções, por exemplo, que são atinentes, por exemplo, a uma região geográfica ao qual o espírito desencarnou, porque ele está dando pistas, e é o que o Lauro falou. Ele não vem dizer assim, olha, eu sou, que está meu número de CPF, identidade e tal, isso é para nós aqui. Porque lá no mundo espiritual, uma das primeiras coisas que o espírito perde chama digital, porque ele não tem dedinho. Então ele perde isso lá. E aí, Laurinho, o segundo ponto, né? Ela se revela, né? Ou seja, a identidade dos espíritos se revela nos detalhes íntimos. E aí, então, por que você está numa sessão, lá no meio das tantas, uma comunicação XYZ, que não está nem assinada, a partir da leitura da comunicação, que ela é uma comunicação familiar, então ela vem direcionada, e a pessoa então simplesmente lê a carta, a cartinha consoladora, aí de repente alguém lá no meio do povo começa a chorar. Porque, de certa maneira, dois motivos. Ele pode estar predisposto, mas ele pode ter identificado essas ideias aqui. Ele não precisa ser espírita para isso. E mais, o espírito que quer se revelar para alguém, para consolo, uma cartinha familiar, ele vem revelando detalhes íntimos sem dizer, então, é porque isso, porque aquilo. Não, ele joga ao vento. A pessoa pode se recordar ou não, né? Às vezes, na primeira leitura, a pessoa não se recorda. Existem espécies de comunicações que a informação está ali, aí você fala, não é o espírito. Por quê? Porque ele colocou uma informação que você fala, nem de jeito nenhum. Esse fulano não faria isso, não sei o quê. Quando você vai investigar a história, é você que está enganado. Ele fazia aquilo muito. E aí você vai descobrir. Então, tudo isso faz parte, Lauro, passo para você para analisar esse segundo item aí. Não, é isso aí. Foi perfeito. E assim, dá para entender que, né, o espírito que se comunica, e se ele vai se comunicar para pessoas que ele aqui teve um laço, né, familiar, pessoas que ele ama, espontaneamente, ele vai se comunicar de forma tão espontânea, aí entra na sua fala, Beto, que a pessoa que está ouvindo logo identifica. Por quê? Porque os hábitos, a forma de falar, as palavras, a cultura, tudo isso vai fortalecer e garantir essa identidade, né? Ô, Lauro, e pro último parágrafo aqui, para a gente encerrar, ele fala que o espírito demonstra sua identidade como quer e pode. Então ele está dizendo o seguinte, o espírito, gente, é só alguém que está sem corpo físico. Mas ele é igual a você. Você se sujeita. Às vezes, nós podemos ter pessoas de tão humildes que são, de tão simplórias que são, que elas, porventura, se coloquem, se sujeitem a determinadas situações. Não é a maioria dos espíritos que vão auxiliar com ensinamentos, trazendo comunicações cujo caráter seja da instrução. Pode haver? Pode, mas não é o comum. Então, o espírito, ele não se submete a isso que o Kardec está falando aqui. As provas, elas são superabundantes e nós é que precisamos buscá-las na análise do conteúdo
E essa é a nossa parte da revelação, está lá na obra Gênesis. Kardec não está falando nada que a gente não estudou já. Né? Então, é um resumo. E que é possível identificar desde que a gente queira identificar. Ou a gente tá super extasiado, né? Que a gente, nossa, eu queria receber uma comunicação, recebi, ótimo, que beleza. Vou editar um livro. Você está prejudicando o espiritismo, que é o que o Kardec falou, esses são os piores. O que acredita na farsa, o que acredita em qualquer comunicação, ele prejudica o espiritismo, ele prejudica a doutrina. Por quê? Porque ele não auxilia em nada na fé raciocinada. Porque a pior coisa, além da incredulidade, é a credulidade. O espiritismo é o meio termo. O espiritismo é não conferir caráter absoluto para nenhum tipo de comunicação. Então você não confere caráter absoluto. Porque uma parte é a comunicação, outra parte é o nosso estudo. E só quando isso vai se comunicar, né? Se vai interligar, aí, beleza, nós podemos partir para uma recepção de algo que vai ser confortador, consolador, esclarecedor. E ele vai dizer, o erro está naquelas pessoas que querem comandar o espírito. O espírito já trouxe o necessário. E ele também vai trazer com caráter, Lauro, progressivo. Ele não traz tudo. Ele te dá a pista, te dá a informação necessária que você está apto a receber. Isso é uma questão. Então, os espíritos de ordinário eles rejeitam se sujeitar. Né, Laura? Então, passo para você. E é por isso, Beto, que Kardec, quando, numa evocação, por exemplo, ele, o grupo, já haviam estudado, se não conhecem a personalidade, aquele que foi uma personalidade e que será evocado, eles buscam informações porque para saber perguntar. O que vou perguntar? De novo, vão lá. Nós trabalhamos aqui na Revista Espírita e também na obra O Céu e o Inferno, na parte de exemplos aqui, o Matheus e eu, sobre a rainha de Ioúde, que está lá também na Revista Espírita de 1858. Kardec ficou decepcionado, porque ele preparou toda uma série de questões filosóficas e o espírito, ele não tinha condições de responder. Por quê? Porque ele estava apegado aos valores de nome, de personalidade, de realeza que aquele espírito teve enquanto aqui encarnado. Então perceba que o Kardec foi preparado, mas o espírito ele não atendia de fato a ânsia, né, daquelas perguntas, e então eu até penso que eles tiveram até que dar uma remanejada nas perguntas lá, porque senão não ia rolar. Né? Então, agora, como que você vai evocar alguém que você nunca estudou sobre ele? Que ninguém do grupo conhece quem foi? Você vai perguntar o que para ele? Né, Beto? Você tem perna, tem braço? Você está na colônia, você está no inferno, está no umbral? Vai fazer essas perguntas? Né? Então, tem que desenvolver uma ideia, Beto. Não, e você me faz recordar, Laura, que o Kardec também, a certa altura dos nossos estudos aqui, ele falou assim, foi só com o tempo e a experiência que eu aprendi a perguntar. E o Kardec está trazendo essa informação aqui. Como que você vai perguntar? Então, o Lauro falou que é preciso se esclarecer, é preciso saber construir a pergunta, mas também o jeito de perguntar. Porque, por exemplo, você quer fustigar o espírito a te trazer essa ou aquela resposta, não vai conseguir. Você é curiosinho, especula de rodinha, como a gente chama por aqui, então não vai rolar. Não vai rolar. O caráter da comunicação é essencialmente da instrução. Não é? É isso. E a gente está procurando instrução, a gente está procurando o que fazer no final de semana, porque não tem um churrasco e não tem um pagode, alguma coisa para a gente ir. Então eu vou para o centro espírita, eu vou para aquela reunião.
ou porque alguém me falou que eu tenho que ir lá por obrigação, ou porque eu sou doido, eu preciso desenvolver a mediunidade, ou porque eu tenho um problema moral e que é o espiritismo dentro do centro fazendo caridade que vai melhorar. E eu não preciso mudar nada em casa, na minha vida, na minha profissão e etc. Então é isso, Lauro, passo para você. É isso aí, Beto. Não tem outra forma mesmo, a gente vai estar sempre frisando, reforçando isso que a gente está fazendo aqui. Estudar, mas não é estudar. Beto, vou fazer esse comentário aqui, como se diz aqui, ao público, porque o Igor entrou em contato comigo, né, uma pessoa aqui que nós conhecemos, ele ficou feliz com o estudo, porque ele falou assim, vocês aprofundaram, nós trabalhamos poucas questões em O Livro dos Espíritos, e ele falou assim, vocês aprofundou muito nas questões. E eu penso que esse é o objetivo. Não adianta ficar na rasura, porque na rasura a gente não vai avançar nas ideias. E com esse depoimento dele, eu fiquei muito satisfeito, porque realmente esse é o propósito, nos instruir, mas nos instruir seriamente, como Kardec nos orienta. O verdadeiro espírita, o espírito que estuda com seriedade, essa faz a diferença. Beto, passo para você. E esse é o nosso combinado aqui, né, Laurinha? A gente tentar fazer a diferença do tamanho que a gente tem para oferecer aqui, dentro das nossas possibilidades, conforme a gente tem os recursos para isso, né? Então, esse foi o nosso encontro com a obra O que é o Espiritismo, esse programa Principiante Espírita, da live das 12, que você está vendo aí, agora é gravado, mas com o mesmo carinho e respeito por todos e todas. De minha parte, eu encerro por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo. Passo para você, Lauro Rodrigues. Beto, obrigado. E no nosso próximo encontro, no próximo vídeo, vamos dar sequência a partir do tópico, do item 97 dessa obra, que é o Espiritismo, que vai falar sobre contradições. Então, Kardec está desenvolvendo a ideia, está discutindo sobre a questão do charlatanismo, da identidade, que também entra de uma forma usando, né, a questão do charlatanismo, e agora contradições, que a gente vai trabalhar no próximo vídeo. Pessoal, obrigado, fiquem com Deus e nos encontramos aí, se Deus assim permitir.